Todos temos um lado emocional e racional. Encontrar o equilíbrio entre razão e emoção costuma ser um desafio para todos nós no nosso dia a dia. Neste primeiro episódio de Pensar com o Coração, vamos então compreender de que forma é que a emoção e a razão podem andar de mãos dadas e vemos então estratégias concretas para esse abraço. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Bem-vindos então ao Pensar com o Coração. Temos várias pessoas que mencionam que são emocionais, são racionais. A verdade é que nós temos estas duas estruturas dentro de nós, a emoção e a razão. E as duas têm uma função muito útil para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência, para a nossa integridade. Não vivemos sem um e também não vivemos sem o outro. Emoção e razão são então igualmente importantes. E o que é importante nós percebermos logo de começo? Qual é o papel das emoções? Nós tendemos a valorizar muito a razão, a cognição, o pensar sobre, o antecipar, o raciocinar e desvalorizamos a emoção. Porque ser-se emocional é ser-se mais impulsivo, é não pensar direito, é agir de cabeça quente. E tudo isto é condenado ou criticado pela sociedade, pelos grupos onde nós fazemos parte e até por nós próprios. Mas as emoções são muito importantes para a nossa integridade física, emocional e psicológica. As emoções são importantes, ponto final. E porquê é que elas são importantes? Porque as emoções ajudam-nos a garantir a nossa integridade física, psicológica e emocional. Já tinha repetido isto, é verdade. As emoções estão gravadas no nosso sistema biológico, no nosso sistema orgânico, porque nos ajudam efetivamente a lidar com os desafios do dia a dia. Se nós pensarmos no medo, o medo tem uma função muito útil nos ajudar a lidar com uma ameaça, com respostas de fuga, de luta a essa situação de ameaça. Sem a resposta de medo, sem a emoção de medo, nós iríamos ficar impávidos e serenos perante uma ameaça, iríamos ficar em risco. Portanto, não é isso que o nosso organismo, que a Mãe Natureza desenhou, pretende. Portanto, todas as emoções são úteis e são boas. Vejamos a ansiedade. A ansiedade deriva do medo. Portanto, nós percebemos que há determinados aspectos que são perigosos e a ansiedade ajuda-nos a antecipar esses perigos e a prepararmos-nos devidamente para esses mesmos perigos, arranjando formas de escapulir dos mesmos ou até mesmo arranjando forma de os enfrentar com a melhor estratégia para nós. Pensando noutras emoções, por exemplo, a raiva é uma emoção que é muito condenada, é muito rejeitada pela sociedade, porque efetivamente é uma emoção de exteriorização e pode causar dano quando não existe este autocontrole. E então a sociedade pune, não é? E há leis, e há crimes que resultam desta agressividade que vem desta emoção. Mas a raiva, portanto, nesses limites, são limites que efetivamente conduzem a uma situação de crime, não é isso que nós pretendemos, não é? Mas há uma parte útil desta emoção, raiva, que é ajudar-nos a criar limites. Portanto, nós ficamos zangados quando alguém ultrapassa aquele limite que não deveria ultrapassar. E então a raiva ajuda-nos a dizer: não, chega para lá, daqui não passas mais.
Pensando na tristeza, muitas vezes as pessoas olham para a tristeza e pensam, mas de que forma é que a tristeza pode ser assim tão útil? A tristeza pode ser útil porque nos abranda animicamente e nos traz um convite a olharmos para dentro, para percebermos o que é que não está assim tão bem connosco, para depois nós podermos fazer as transformações que são necessárias. Sem essa diminuição dessa energia, desse ânimo, nós teríamos aqui um desafio grande que seria quando é que nós pensaríamos então sobre aquilo que não está assim tão alinhado connosco, sobre aquilo que nos afeta, não é? E portanto, esta tristeza tem esta função de nos convidar a olhar para aquilo que nos magoa, para podermos depois podermos alcançar então o nosso equilíbrio. A emoção vem de um funcionamento mais rápido. Portanto, nós, enquanto espécie, não é, nós precisamos que as emoções sejam ágeis, sejam rápidas, atuem com celeridade, porque dessa forma garantem a nossa integridade. Portanto, pensando no medo novamente, se perante uma ameaça eu ainda estou a pensar, olha, deixa ver, que animal é este? Será que é um animal perigoso? Será que não é um animal perigoso? E neste processo nós já tínhamos sido atacados e, portanto, já não estaríamos para poder fazer essa avaliação. Por isso, as emoções são de funcionamento rápido, são reativas, não é? Depois é que nós pensamos sobre as emoções e o pensar e a razão é que nos ajuda então a colocar na balança aquela reação foi a reação mais adequada, deveria ter feito diferente e a razão ajuda-nos a construir uma narrativa com base nessa análise, com base nesse estudo que nós fazemos, nessa revisão que nós fazemos automaticamente. Ah, a razão está ligada aos nossos pensamentos, às cognições, não é? A nossa capacidade de análise, a nossa capacidade de antecipar consequências. E, portanto, precisamos desta parte analítica para podermos preparar-nos para as diferentes situações, para podermos fazer aprendizagens, para podermos nos desenvolver, para podermos ser criativos, resolver problemas, encontrar soluções e inovações. Portanto, nós precisamos da razão, assim como da emoção, para este equilíbrio, quer no nosso bem-estar, quer no nosso desenvolvimento. Percebendo então aqui a importância da emoção e da razão, qual é a dificuldade então em nós encontrarmos este equilíbrio? É porque por vezes nós passamos por aquilo que nós chamamos de dissonâncias, ou seja, conflitos internos. Uma parte de mim quer uma coisa, outra parte de mim quer outra coisa, e começamos a pensar, não é? A minha emoção diz-me que eu devo fazer isto, a minha razão diz-me que eu devo fazer aquilo outro, não é? Quase o diabinho e o anjinho. E, portanto, nem sempre nós conseguimos perceber o- qual o caminho, qual a direção, o que é que será melhor para nós. Às vezes pensamos demasiado, às vezes pensamos de menos, então precisamos de encontrar um equilíbrio. O primeiro passo para este equilíbrio, aos meus olhos, e com base naquilo que tenho estudado e naquilo que tenho observado, é nós sermos capazes de acolher as nossas emoções, confiarmos nas nossas emoções. Nem sempre nós damos esse valor a esta nossa realidade emocional. Até desprezamos um pouco, porque não vem do lugar da razão. E então nós percebermos o nosso feeling, não é? O nosso feeling é emocional, portanto, a nossa mente capta de uma forma automática tanta informação que nós, de uma forma consciente, não conseguimos acompanhar essa informação, porque a nossa mente consciente funciona numa velocidade mais lenta do que a nossa inconsciente, o nosso equipamento mais base que nos permite sobreviver. Então, nós precisamos de absorver muita informação para que possamos ter emocionalmente a melhor resposta para aquela situação. Então, o primeiro passo é nós acolhermos as emoções. Acolhermos as emoções como algo importante para nós, um desconforto que sim é desconfortável. Nós não queremos estar nesse desconforto, mas que tem uma utilidade. O que é que aquele desconforto nos está a dizer? Não é? Então, nós olharmos para dentro, percebermos o nosso repertório emocional, é uma boa forma de nós trazermos este equilíbrio emoção e razão.
e permitirmos-nos estar com as emoções. Uma das coisas que acabamos por fazer muitas vezes, porque surge desconforto, é fugirmos das emoções. Se eu estou triste, eu vou ter pressa em ficar alegre e contente. Se eu estou zangado, eu tenho pressa em sentir-me calmo e sereno. Se eu estou com medo, eu tenho pressa em sentir-me calma e serena também. Portanto, olhando para o nosso repertório emocional, dependendo da sua intensidade, obviamente, nós podemos acolher algum desconforto. Nós temos tolerância para esse desconforto, chamada tolerância emocional. E, portanto, vamos estar com as emoções. E estar com as emoções é eu permitir-me parar, olhar para mim e responder a esta pergunta: o que é que eu estou a sentir? E observar o meu corpo. Eu posso estar a sentir mais ansiedade e sentir que a minha energia está mais ativa, quase a sentir uma eletricidade no meu corpo. E isto, para mim, é a ansiedade. E eu estou a nomear esta emoção. E depois posso pensar sobre isso. Então, o que é que me está a trazer a ansiedade? Qual é aqui o gatilho? Qual é aqui o elemento ativador? E posso então depois ir resolver esse elemento ativador, trabalhá-lo, criar um novo significado. Mas um ponto que queria deixar aqui hoje é não fujamos das nossas emoções. As emoções são boas, são nossas amigas, têm uma função protetora e, portanto, vamos acolher, vamos perceber qual é a mensagem que estas emoções nos trazem. Importa também termos a capacidade de observar os nossos pensamentos. E nós podemos fazê-lo com estratégias de mindfulness. Num outro episódio eu poderei falar um bocadinho sobre isso. Podemos também fazê-lo através da escrita, comunicando, porque nos permite trazer à consciência, porque eu estou a ouvir-me, eu estou a ler-me, eu estou a observar aquilo que são os meus pensamentos e compreender a realidade destes pensamentos, não é? Será que eu estou a racionalizar tudo e a ignorar as minhas emoções? Será que a minha realidade cognitiva, os meus pensamentos estarão confusos e um bocadinho perdidos e, portanto, observar os nossos pensamentos é uma boa estratégia para nós encontrarmos este equilíbrio entre emoção e razão. Não negar as emoções e também não negar a razão. Portanto, já vimos aqui que é importante nós acolhermos as emoções, observarmos os nossos pensamentos. Podemos ainda, porque emoções e pensamentos estão interligados, não é? Embora nós os separemos, não é? A emoção da razão, mas estão interligados, porque muitas vezes o nosso estado emocional influencia determinado tipo de pensamentos. E o que nós podemos fazer a esses pensamentos é, sobretudo se esses pensamentos forem de teor mais crítico, mais negativo, nós podemos transformá-los. Nós podemos olhar para os pensamentos e pensar: ok, que evidências é que eu tenho de que efetivamente eu não fiz o suficiente ou eu não faço o suficiente? Posso transformar este pensamento de uma forma mais possibilitadora. Eu faço o melhor que posso, eu tento, eu esforço-me, eu tento sempre avançar, eu tento sempre lidar com, eu tento sempre dar a volta. E, portanto, podemos ir procurar evidências e podemos também transformar estes pensamentos. Outra coisa que queria trazer também é, para este equilíbrio, é não analisar em demasia, ok? Nem sempre nós temos uma resposta imediata a um porquê, ok? A nossa mente precisa de encontrar essas respostas ao porquê, porque precisa de aprender para depois fazer diferente. Mas há situações em que as pessoas exaustivamente analisam tudo, encontram uma resposta que tem que ter lógica, uma lógica de causa e efeito. E eu costumo dizer que as emoções e a razão falam linguagens diferentes. E então, às vezes, é necessário um tradutor. Só que nem sempre nós somos os melhores tradutores, porque estamos a tentar interpretar a emoção com as palavras da razão. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é muito simples. Ahm, Nem sempre nós temos uma resposta imediata ao porquê. A linguagem emocional, o compreender
esta nossa realidade emocional e a ligação à nossa história, às nossas aprendizagens, à nossa bagagem, são muitas vezes as respostas que são as respostas certas, ok? E portanto, quando nós tentamos com o raciocínio da lógica, do nosso mapa mental e aquela realidade emocional não encaixa, eu tive aquela resposta emocional, eu estou a ter esta dificuldade e não encaixa, prende-se muitas vezes com o facto de serem linguagens diferentes, serem propósitos diferentes. Analisar em demasia não é benéfico para nós portanto, permitirmos, ok, acolher que nem sempre tenho as respostas às minhas perguntas, ao porquê, posso colocar uma pergunta diferente, que é, ok, como é que eu posso então alcançar aqui o meu equilíbrio? Como estava a falar há pouco, nós podemos então as nossas emoções, olhar para as nossas emoções, observar os nossos pensamentos, transformar os nossos pensamentos, trazendo evidências e alterando o discurso interno, não analisar em demasia, não é? E colocarmos aqui os prós e os contra, também é uma boa forma de trazermos aqui este equilíbrio entre emoção e razão. E estas são as principais estratégias que eu vos trago hoje neste episódio sobre como equilibrar a razão e a emoção. E deixo-vos também aqui o convite para partilharem nos comentários, ou nas redes onde estiver a ser partilhado este podcast, que partilhem as vossas estratégias para equilibrar a emoção e razão e também as vossas questões e sugestões para outros episódios. Vemo-nos então no próximo episódio. Até breve.